quê? Mas nem todos deveriam ter o mesmo acesso à sua vida. Nossa, cara, esse que tiro foi esse? capítulo, cara. Capítulo dos limites. O que você tem a dizer? Vamos discutir Não, aí. eu achei muito confortável. Não, eu achei desconfortável. Não, eu achei confortável porque assim, te tira, né, de uma... Eu, no meu caso, né, eu achava que eu tinha que dar atenção pra todo mundo e me via atropelada com o meu círculo mais íntimo, né, todo mundo ficava afetado porque eu achava que tinha que dar conta de um círculo amplo ali, todos, né, e não conseguia estabelecer a ordem de prioridade, isso refletia totalmente no meu dia a dia. Quando eu vi isso, eu pensei, uau, que fantástico, eu não preciso dar tudo de mim pra pessoa que tá lá na frente, entendeu? Não tá, então eu achei surreal de bom. Claro que a gente tinha visto já no Metamorfose, achei fantástico, né? Mas aqui reforçou em bom tempo isso pra mim. Assim. Foi daqui que a gente deu. A compreender algumas pessoas e a não julgar elas. Sim. Porque eu esperava coisas de pessoas que não... Essas pessoas, eu não estava no círculo mais íntimo delas, elas não tinham nada que suprir aquilo que eu esperava delas. Então eu passei, além de eu delimitar os meus círculos e ficar tudo bem com isso, porque eu, de certa forma eu também queria sempre ajudar a todos, estar com todos, mas daí mas daí eu era com aquele cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre a cabeça, alguém, né? Pra alguém eu tô falando um não, né? E muitas vezes era pro meu círculo mais íntimo que eu tava falando um não, né? Mas eu aprendi a entender o outro também, que eu não tô no círculo mais íntimo dele, então eu não tenho que primeiro, eu não tenho que julgar, e segundo, eu não tenho que esperar algo, né? E quando a gente não espera algo, a gente é livre, não se frustra. Eu fui libertador quando Jesus disse não. Cara, se ele disse não, por que eu não posso? No meu caso, Nath, como eu morava no sítio, e as famílias do sítio, elas têm uma cultura de... Quando chega a visita, o mais importante é a visita, né? Se serve o melhor para a visita, a visita dorme na melhor cama, come a melhor comida, eles exemplos. E eu carreguei isso. Então, todos fora da minha casa eram muito mais importantes. E daí, pelo fato de ter morado muito tempo sozinha, sempre as visitas, o outro, o distante era mais importante do que dentro de casa. E eu levei isso para dentro do meu casamento. Então, quando a gente era namorados, ele era a pessoa mais importante. Quando ele se tornou meu marido, ele não era mais a pessoa mais importante. Quando nasceram as minhas filhas, elas não eram mais as pessoas importantes. E aí agora, né, claro que já vem um tempo eu trabalhando isso, mas eu deparei com isso, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu preciso consertar, eu não estou colocando... Mas você não é a única, Raquel. Eu acho que o ministério no Brasil, ele passa um rolo compressor em cima dos círculos. Porque é o meu trabalho. Então, tudo, qualquer outra coisa é menos importante do que o meu trabalho, o meu ministério, né? Então, não tem... quantas famílias felizes a gente tem, né, hoje e tudo mais, por perto, e sabe de histórias. E acho que é por isso que eu quis, nos últimos posts que a gente fez lá no Instagram, falei, gente, a nossa geração vai ser o marco de relacionamentos saudáveis. A gente vai mostrar para o nosso círculo íntimo o valor que eles têm e isso vai ser sadio. E eu não sei se eu contei semana passada, eu vi uma pregação do Bill, não era uma pregação do Bill Jones, era uma entrevista do Bill Jones. E perguntavam para ele assim, não era um livro, perguntavam para ele assim, quando você começou seu ministério em Iberville, qual que era o teu direcionamento, como que você pastoreava as famílias lá, como que você organizou os pequenos grupos da igreja, porque todo mundo quer saber isso do pastor, né? E daí ele falou assim, então, eu nunca tive direção para isso. Daí a pessoa olhou para ele e falou assim, tá, então, né, hello, fala pra gente. E ele falou assim, toda vez que eu ia pro meu lugar secreto, Deus falava assim, seja um bom pai e um bom marido. Que é só isso que a igreja precisa. A igreja precisa de um exemplo do que é ser um bom marido e um bom pai. E daí ele falou assim, então foi nisso que eu dediquei todo o meu ministério, em ser um bom marido e em ser um bom pai. O meu púlpito era recheado de exemplos de ser um bom marido e ser um bom pai, mesmo quando eu errava brutalmente numa dessas duas funções. Mas veja, né, que a pessoa está hoje, né? Então foi bem, bem profundo isso.
Agora a gente tem vocabulário tudo isso, Raquel, vai tudo entrar nos três, fica tranquilo. Você é responsável por administrar diferentes níveis de intimidade, responsabilidade e confiança junto às pessoas que fazem parte do seu convívio. Do mesmo modo, você é responsável por honrar os diferentes níveis de acesso e influência que os outros permitam que você tenha na vida deles. Foi o exemplo que a Paloma deu antes, né? Eu parei de exigir de pessoas onde eu não estava no terceiro círculo coisas que elas não poderiam me dar, né? Porque elas não estavam, né? Estavam no Al-Qaeda ou no Charlie Sheen lá, que ele vai dar o exemplo, né? Outras pessoas. Mas a gente está acostumado em ter almoços completamente interrompidos por Al-Qaeda ou Charlie Sheen, né? Porque alguém tem que levantar e resolver alguma coisa. Quando não, né? Eu achei fantástico ali a hora que ele fala que uma pessoa chama ele para um aconselhamento, que a mulher sai de casa. Deixa o bilhete na geladeira, né? Só volto depois que você falar com o Dani Silk. E daí ele pega e fala e vai jogar basquete com o filho, porque isso era a organização, o planejamento dele. Ele não saiu do normal deles. E daí ainda ele liga, né? Daí ele dá toda a atenção, liga, daqui 2 semanas eu vou poder te atender. O cara surta. Eu confesso que quando eu vi isso, assim, eu fiquei meio indignada na hora. Eu falei, como assim? O cara gastou, o outro vai se separar e o outro não vai fazer nada. Mas eram os meus filtros que estavam errados. Os meus círculos. Né? A salvadora, né? A salvadora. Tinha que salvar o casamento. Os meus filtros e os meus círculos estavam tudo meio bagunçado. E quando eu entendi, hoje eu olho e eu entendo isso, mas quando eu li eu fiquei assustada. Eu falei, isso é profundo. Nossa, A pergunta que eu faço é há quanto tempo isso está se arrastando para chegar nessa situação? Agora eu tenho que resolver. Agora, nesse momento, eu tenho que parar toda a minha vida, deixar todas as minhas crianças, o meu marido, tudo que eu tinha prioridade, o meu círculo de prioridade, para atender você agora. Eu amo você, amo a sua vida, como eu amo todas as outras pessoas, mas agora eu não posso. Mas é aquela questão do sim e do não, né? Uhum. Então, se eu disser um sim para resolver esse problema, eu tô dizendo um não, Para outras coisas. para aquilo que é mais importante para mim. Mas o que eu achei mais fantástico, assim, é que ele fala assim, você é muito importante pra mim, eu te amo, por isso eu tô retornando a ligação. E eu tenho um planejamento pra suprir uma necessidade tua. E ele não abandonou o cara. Sim. Então, eu percebo assim que há uma sabedoria e há uma condição nossa de poder estar atendendo todo mundo, mas dentro de uma estratégia que eu tô dominando minhas emoções e planejando o meu tempo. Eu achei fantástico. E sem se culpar, né? Porque Sem às se vezes a gente se culpar. culpa, porque a gente se propôs a cuidar de pessoas, a gente ama as pessoas, né? E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de incluir mais gente. Eu chego uma hora que eu não dou conta de todo mundo, né? E aí a gente se sente culpado também, né? De não estar fazendo, não estar dando atenção. Mas a gente tem que entender que não é a gente que faz as coisas, né? Quem faz a obra é do Espírito Santo, a obra é de Deus, né? E às vezes não é através da nossa vida, Deus pode usar outras pessoas também. Eu lembro que eu tive uma experiência, uma vez no culto, que eu tava olhando para uma mulher, até eu nem conhecia a Tati, a gente não conversava assim, de vista da igreja, era a irmã dela, tava na igreja. Aí o Espírito falou, vai abraçar ela, daí eu, não vou, não conheço essa mulher. E aí, assim, eu fiquei naquela, não vou, e aí o Espírito Santo falou, tudo bem, eu vou mandar outra pessoa. E foi outra pessoa lá falar com ela, ela tava chorando e tal, e assim, eu não conhecia o contexto dela também, mas às vezes a gente se cobra muito, né? Que a gente tem que suprir, que a gente tem que dar conta daquelas pessoas, e vem do outro lado também, às vezes, a cobrança, né? Você se dispôs a trabalhar lá com pessoas, trabalhar com mulheres, daí vocês foram lá, fizeram metamorfoses, e agora a pessoa tá ali, você não tá respondendo, ou você não tá fazendo, né? Eu acho que ler, assim, esse capítulo do livro me deu uma paz, assim, né? De saber que quem faz é Deus, que eu não preciso me sentir culpada de não estar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, ou porque eu tenho outras prioridades, ou porque não é esse caminho, né? E deixar Deus fazer. Né? Eu sei que Ele vai levantar alguém, né? Eu tive essa experiência. Quando eu não puder, Ele vai levantar alguém, né? Porque Ele não vai desamparar ninguém. Então, naquele momento, o pastor não retornou. Mas Deus não desamparou aquele homem que estava desesperado. Né? Com certeza Mas Deus ele trabalhou de alguma forma, deu retorno. Ele não foi negligente, né? Porque eu acho que o que mais incomoda é a negligência.
E eu me sinto, não quero ser negligente com as pessoas e me sinto negligenciada quando não tem retorno. Né? Então eu achei que ele foi sábio porque ele falou, olha, beleza, daqui 2 semanas. Né? Ele podia simplesmente não ter respondido, né? Então eu acho que é importante a gente também ter esse cuidado, né? De você responder e falar, e jogar real, ó. Cara, daqui 1 ano a gente pode conversar. Né? Pode ser algo, se posicionar. Você não é obrigada a fazer naquela hora, mas olha, eu tô te ouvindo, eu sei que você precisa, mas é no meu momento, né? Mas eu acho que quando o nosso interior está em ordem, fica tão fácil a gente se posicionar ao redor e até assim, de exigir coisas, né, quando são exigíveis. Eu acho que a gente consegue fazer isso com maturidade. A parte que eu acho fantástica é quando ele fala assim, que quarta-feira é a folga dele, se o seu sobrenome não é Silk ou, sei lá, Steven lá, eu não atendo o celular. Nossa, É que nem eu quando vou pra praia, vocês veem que eu fico um dia assim. É maravilhoso. A minha grande dificuldade é algo que eu tô aprendendo, é não me justificar. Porque eu falava, não posso entender hoje, mas é porque eu tenho isso, aquilo. A pessoa não precisa saber, né? Isso é tua vida íntima. Mas eu precisava me justificar, assim, hoje eu não faço. Mas às vezes vem assim, fale, porque ela é importante pra ela não se sentir mal, porque você tem tudo isso, mas hoje eu tô aprendendo a não colocar, é porque tal hora eu tenho dentista, tal hora isso, tal hora filho, tal hora eu tenho que cozinhar. Não, mas eu tinha que dizer minha vida inteira o que ia acontecer, por isso eu não vou poder te atender. Mas é que você não estava convicta ainda, né? Você estava tentando se justificar pra você mesma. Eu me convencer de que, não, mas veja, né? Eu não vou atender a pessoa porque, olha, eu tenho fez parte do processo. Dizer não, né? É capaz da pessoa falar, você não vai entender porque você vai no supermercado? Como assim? Como assim? Tipo assim, eu quero não fazer nada. Mas isso foi Tem esse direito, no né? ano passado, né? Que eu também disse um não pra Gisá e tive que me justificar pra ela. Era algo que eu também precisava mudar. E aí você falou, eu me lembrei, ontem à noite eu saí com o esposo e precisava mandar uma mensagem pra amiga de um dinheiro lá, né? E aí eu comecei a gravar mensagem, daqui a pouco fiz assim. A Natasha não ouve áudio de 8 minutos. Não houve áudio de 8 minutos. Eu quase me batendo com o áudio de 8 minutos. Eu já aprendi também, agora é só. Mas é que assim, eu tava me justificando, contando Tadinha, toda nossa, a amiga, história. ela mandou também. Toda a história, e aí veio um. Cara, eu não tenho que me justificar. Daí e o marido do lado dando risada de mim, né? Aí cancelei o áudio foi pro lixo e eu gravei em 30 segundos, gente! Eu Calma, acertei sem Pode mandar pra mim que eu E aí eu escuto gravei 30 de segundos. Eu gravei de novo e ele falou assim, ele rindo da minha cara. E o que você tá fazendo? Eu falei, amor, que o Espírito Santo acabou de me dizer que eu não preciso me justificar. Eu digo qual é o problema, ela vai me dizer se tem como solucionar ou não, ponto. E eu falei, nossa, é tão fácil assim, né? Porque eu expliquei daí pra ele, né? E aquilo serviu pra mim. Eu falei, cara, eu não tenho que me justificar. Eu não preciso justificar. Né? E esse primeiro capítulo do 8 foi algo assim. Eu acho que eu escutei, porque eu gravei, né? Então, eu gravei eu falando, depois eu escutei eu de novo e depois eu li de novo, porque foi assim, revolucionário. Né? Mas é um bíblico, né? Ele vai... Eu acho que a gente tem uma cultura de se justificar para as pessoas. Eu vejo na minha família, minha mãe, ela liga pra não sei quem que ela nem conhece e conta a vida. Fala, o que você tá fazendo? Né? Eu vejo isso muito claro quando você tem, né, um círculo assim, e eu vejo que eu já fiz muito isso. Só que meu marido, por ser muito objetivo, ele me ensinou a ser objetiva. É falar aquilo que é necessário e ponto. Os outros não são obrigados a saber. E você não precisa florear. Que não tem leite Né? E eles não vão te gostar mais ou menos, né? Por isso. Se você está sendo direto, objetivo, indo direto ao ponto, você não precisa fazer né? Até chegar e falar o que você tem que falar. Então, mas eu acho que é questão da cultura, não sei se isso é uma questão familiar, mas eu vejo que não, a gente é cultural, né? É o jeito de desagradar, Pri. A gente falou disso nos anteriores, assim, a gente não pode desagradar ninguém, não pode se dispor com ninguém. Não é se dispor, é você direcionar, ele vai falar que daí pra frente, né? Você direcionar os seus melhores recursos pra quem tá mais perto de você. Sim. É uma injustiça que você tá gastando uma energia tão grande com aquilo, desperdiçando, né? Mas mesmo na família pode ser, né? Eu tô nessa fase de lutar com o não com a família. Acho que é mais difícil ainda com a família. Filhos e irmãs, né? Porque, tá difícil essa parte. Mas a gente vai conseguir. Vai ser bom. E o detalhe é que você... Eu me encontrei em várias situações aqui. A carapuça vai ser vindo, né? Cara, você vai vestindo e vai entrando e fala, não, mas não, eu preciso mudar isso.
Porque os círculos, se você for ver, eu sempre deixei quem realmente precisava de lado para atender o outro lado. E hoje, assim, né, acompanho assim e falei, nossa Deus, Porque é mais ainda bem que o senhor supre, né? Porque quantas e quantas vezes larguei, tipo, filho e marido para atender mãe e pai. Não que eu, né, era uma necessidade, eu sabia que precisava atender e tal, mas hoje eu penso assim, cara, mas tem coisas que eles podem administrar sozinhos. Né? Eu não preciso ser eu a salvadora, né, para ir resolver toda a situação. Né? Ó, cultura brasileira, notemos essa frase aqui, ó. Esses níveis de intimidade, né, são níveis absolutamente justos, saudáveis, normais e bons. A gente podia escrever todo mundo na nossa parede de casa, isso. São níveis justos, saudáveis, normais e bons. Vamos fazer um quadrinho. Boa. Boa. As coisas devem ser assim. É preciso que seja assim. Quando esperamos ter igual acesso uns aos outros, estamos nos predispondo a violar esses níveis e sermos invadidos. Quem aqui já se sentiu invadido? Levanta a mão! Que é uma atitude espiritual oferecer a todas as pessoas acesso ilimitado à nossa vida. Mas todos os que tentam fazê-lo acabam por descobrir que isso não é sustentável, saudável ou espiritual, de modo algum. Nossa, Isso é vestiu perfeito assim, a também. carapuça do jeito. Até a solinha do pé ficou vestida, né? Tudo. Mas a gente foi ensinado assim, né? Então, assim, ressignificar a gratidão, que bom que a família dava foi alimentada e sustentada esse tempo todo, mas o custo não precisa ser alto desse jeito. né? Nossa, e tem a ver com o intercessor feliz isso, né? Tem muito a ver, porque a gente, né, que é meio, né, tem que ser, né, coluna, né, coluna espiritual dessa casa. E aí você leva isso pro segundo círculo, terceiro círculo, até onde vai? Até a humanidade, Até como o dizer. Até a humanidade. Não, surreal. Quando você passasse, dá uma encostadinha naquela portinha. A gente começa a aprender justamente com os filhos, né? A Nádia colocou ali, eu vejo a minha filha de 11 anos. Ela não gosta que eu entre no quarto dela e faça a A limpeza. Laura também não. A Laura sabe como a Nilza vai no quarto dela. Mãe, você pode cobrar isso aqui só pra fazer um resumo no chão, por favor. Não precisa mexer em nada. Ela pega e fala assim, mãe, ó, tal dia eu vou tirar todas as coisas da mesa e vou limpar. Nossa, eu ficava feliz da vida com minha mãe limpar o meu quarto. Não posso mexer. Claro, A minha ela fala linguagem assim, de amor, né? ela Eu fala tava sendo assim, suprida. a minha prova tava aqui, o meu livro tava aqui, aonde que você enfiou? Verdade. Então, aí lá vem aquele lá, o Danicinho, que a gente já falou várias vezes, que é assim, ele vai construindo todo um raciocínio e daí ele vem com essa frase. Jesus priorizava certos relacionamentos mais que outros. De forma que, não diga que isso não está na Bíblia, entendeu? Não diga que você nunca viu isso em nenhum lugar. E daí, Nossa, fantástico isso aí, né? Nossa, Esse libertador. eu entendi pra gente escrever. Oba! Ai, que legal. Ai, que delícia eu desenhar aqui, que delícia. Natasha, O grande sim. Quando você diz sim para uma coisa, está automaticamente dizendo não para todas as outras. Disponibilizar e investir recursos de acordo com a posição da pessoa no círculo. Então, se você precisar de qualquer coisa a partir das 5h20 da tarde, eu não posso, porque eu estou indo buscar as crianças na escola. Né? Mas os áudios de 8 minutos eu escuto nesse trajeto. Então, pode mandar. Inversamente, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida não competirá com nossos relacionamentos humanos. Ele vai lhe mostrar quem você deve ser, com quem você deve se conectar e como construir e proteger essas conexões. Ele também é o espírito de poder, amor e domínio próprio, que o capacita a cumprir o sim que você disse a esses relacionamentos. Todos nós precisamos aceitar a realidade de que o mundo em que vivemos está cheio de coisas genuinamente assustadoras e pessoas que são perigosas para os nossos relacionamentos. Nossos antigos inimigos mortais, o mundo, a carne e o diabo, continuam a travar uma campanha para destruir nossa conexão com Deus e uns com os outros. Entretanto, essa guerra já foi vencida. Portanto, vamos desistir... lembra desse exemplo que ele dá dos macacos na mala? Na publicidade? Portanto, vamos desistir da busca inútil por macacos na mala e começar a perseguir uma jornada estimulante de aprender a estabelecer os próprios limites e confrontar os próprios problemas. Legal, né? Isso é muito massa. Às vezes eu fui um macaco na mala, eu mesma. Você que era disparada para resolver as circunstâncias.
E eu achei legal, eu acho que cabe aí também aquele exemplo que ele dá do filho, né? Que se um filho passar a usar droga, ele não vai ter problema nenhum em trocar as fechaduras da casa. Nossa, isso foi muito legal eu ver, assim, porque isso é proteger quem quer seguir as regras da casa, os limites da casa. Exato. Porque às vezes a gente tá tão querendo ser a salvadora lá do menino que tá tão focado no problema, que daí às vezes no que é solução dentro de casa você não tá... Mas e esse livro não te ativou, assim, um filtro novo, assim? Eu comecei a ver várias pessoas assim, nossa, essa pessoa nunca tomou as rédeas da vida, por quê? Porque ela nunca foi responsável por nada. Uma gravidez indesejada, tá tudo assim, né, tudo bagunçado na vida, tudo virado de pernas pro ar. Mas por quê? Porque todo mundo sempre ia lá e tomava um bocado da responsabilidade pra si, nunca deixou a pessoa se responsabilizar por aquilo, né? Isso Pessoal. nos pequenos atos, né? Se você Pessoal. parar pra pensar. Eu vi esses dias que eu fui levar a Bianca no pediatra. Não sei se vocês já viram um filme de uma menina que tem câncer. E aí é a Cameron Diaz que é a mãe da menina. E ela decide ter outro filho pra pegar as células tronco e tal. E daí chega uma hora que a menina vai na justiça e fala, ó, eu quero emancipação, não sei o que lá, médica. Porque a mãe fez ela passar por vários procedimentos pra salvar a vida da irmã, né? E a família tava um caos, porque daí o outro filho também, que era um menino, tava super mal, sofrendo com a situação da irmã. E a irmã já tava assim, quase morrendo. Ela falou, eu não quero mais passar por procedimento nenhum, eu sei que tá chegando a minha hora, né? E enfim, já tava chegando o fim da vida da menina, né? E aí é engraçado que ver que a família parou, né, por causa dela, né? E que a mãe, eu não sei, me veio assim esse filme, porque justamente isso, né? Até que limite, né? Até onde eu vou me envolver, até que ponto eu vou me envolver com uma pessoa que precisa de mim, realmente precisa, mas de eu não deixar as outras de lado. E depois que a menina morre, a família se recompõe, assim, né? Mas eu achei bem interessante a menininha, né, colocando limite, ó, chega, eu amo minha irmã, eu quero salvar ela, mas eu não vou dar meu rim, eu posso precisar do meu rim, né? E aí ela falou, eu vi a minha irmã sempre precisando de cuidados, e eu quero viver uma vida normal, não quero ter que ficar me cuidando sempre agora pro resto da vida, porque eu vou dar um rim pra ela. E é uma menininha, acho que de 11, 12 anos, assim, massa. Né? Então a gente não precisa dar o nosso rim, né? Aqui é a cabra do comecinho, né? Quanto mais você receber o amor de Deus, mais aprenderá a valorizar a sua vida como Ele valoriza. O processo de receber o valor que Deus dá à sua vida atua como âncora para ajudá-la a estabelecer limites saudáveis. Ele vai falar que somos administradores do nosso jardim, né? Isso me veio muito Voe ano passado. Que a Gisá falou, né? Eu quero vocês todos na liberdade, né? Porque vocês vão liberar outras pessoas a... Não fiquem preocupados, de repente, sempre tendo que fazer alguma coisa ou não. Vivam esse momento é pra vocês. E daí, eu assistindo no YouTube essa semana, assim, um áudio lá uma ministração da Nília Soares. E ela tá, assim, no espírito e chorando, ministrando, de repente ela tá no chão, assim, e eu vi o quanto aquele comportamento dela liberava outras pessoas para se conectar com Deus. E é bem isso, porque quando você conecta com o Pai, você não precisa forçar outras pessoas a se conectar. As pessoas, elas Exala, né? por liberdade, elas começam a receber mesmo, né? Exato, é isso aí. A impotência. A impotência, a irresponsabilidade e a falta de limites estão enraizados no fato de você deixar de valorizar a sua vida como deveria. Que é amar a si mesmo, né? Pra depois amar o próximo. É a máscara, né, do avião. Isso. E o que a gente sempre aprendeu, ame o próximo, ame o próximo, ame o próximo, ame o próximo. Valorize, se coloque como inferior, né? Claro, a gente sempre tem que ser humilde, né? Tá ouvindo o outro, mas eu sou uma pessoa, o Espírito Santo habita em mim. Respeite o Espírito Santo que está dentro de você. E depois esquece o final do versículo, como a ti mesmo. Como a ti. E como que você está se amando, né? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre você
amar os outros, em primeiro lugar, e a você. Eu sinto isso, assim, na minha vida, que é assim, eu sou muito de doar. Eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro giver, né? Doando. E aí eu fico pensando assim, poxa, muitas pessoas já me disseram, Priscila, e você? Algumas amigas minhas falam, mas e você? Eu olho assim, eu? O que tem eu? Tipo, eu não quero olhar pra mim. E às vezes a gente não quer se enxergar ou colocar a gente. Então eu falo isso por mim, é uma dificuldade de chegar no equilíbrio, né? Até que ponto a gente tem que se doar para os outros e qual é o equilíbrio que eu tenho que primeiro cuidar de mim? Primeiro tem que ser eu, né? Como fala da máscara do avião. Realmente, eu acho que primeiro é a gente. Senão você não consegue fazer para os outros ou você vai fazer pela metade para os outros. Então, às vezes as pessoas falam assim, você devia ser mais egoísta. Eu falo, é verdade, eu acho que eu devia ser um pouquinho mais egoísta no bom sentido, para que eu possa até me doar melhor para os outros. Mas chegar nesse ponto de equilíbrio, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Até que ponto eu faço mais ou menos? Eu faço muito mais para os outros. Eu falo, meu Deus, e eu? Né? Passou 2 meses já que eu tô aqui no Brasil, o que eu fiz para mim, realmente? Eu tô só o tempo inteiro, vou ali com a mãe, vou ali com o irmão, fico com o filho. E eu? Parei, fui passear, eu fiz as coisas que eu queria fazer, que quando eu tô longe, eu não tô aqui, daí eu fico, quando eu estiver no Brasil eu vou fazer isso. E daí quando eu tô indo quase embora, na última semana, aí eu fico quase louca, querendo fazer, sabe? Correr atrás do tempo perdido, né? Então eu acho que esse ponto a gente tem que prestar atenção e tentar chegar nesse equilíbrio, né? Pelo menos pra mim é um desafio. Saudáveis crescem entre pessoas que abraçaram a responsabilidade individual de cultivar o próprio jardim. Cada um precisa ser saudável e frutificar a fim de continuar a oferecer recursos uma à outra, que é o princípio das máscaras de oxigênio no avião, né? Então eu sou responsável por cultivar meus dons e talentos e o nosso relacionamento vai funcionar à medida que você também cuide do seu jardim e a gente faça essa troca sadia. Porque senão vira aquela pessoinha desempoderada, como no primeiro capítulo, que ele fala assim, nossa, que pessoa feliz, eu vou ficar bem pertinho dela, sugar toda a felicidade dela, até que toda a felicidade dela mesmo. Eu entendi. Diga aos outros o que você vai fazer, em vez de lhes dizer o que eles têm de fazer. Eu sou uma boa mãe, eu vou cuidar bem dela. Ponto. Você não pode falar assim comigo, você não pode reagir assim. Quem você pensa que você é pra falar desse jeito comigo? Não comunicou nada. Só que não tratei mal, não falei nada. É o que você vai fazer. Ó, a partir desse momento eu vou fazer isso, isso e aquilo e pronto, né? E não me sentir culpada depois. E não se sentir culpada. Essa culpa, gente, olha, vamos combinar que daqui pra frente a culpa vai ser o nosso termômetro, entendeu? Sentiu culpa, tem alguma coisa fora do lugar. Sim. Porque não é celestial, Deus nunca exigiu, tipo, sintam culpa para que eu venha sobre vocês. Sinta culpa para que você sinta o seu ministério florescer. Nunca, não é pré-requisito para nada, né? Se quer realmente ser amoroso e altruísta, você dedicará tempo e esforço para fazer o seu jardim produzir o melhor fruto possível para que possa oferecer algo de valor aos outros. Você investirá em aprender tudo o que existe sobre o jardim que Deus lhe deu e como fazê-lo florescer. É legal a gente ler isso, eu vou fazer só um paralelo, né? Não sei se chegaram a ver o material que a gente produziu pra fazer isso. A gente produziu assim tomando crédito, né? A Nath fez tudo sozinha e a gente tomou. Eu até imprimi. Eu quero fazer. Não, achei fantástico. Então, não dá pra Dá, mas ó, vou dar spoiler já da minha parte. É que eu vou falar de organização de interiores, né? Da organização do seu interior, do armário. E eu tô pensando assim, veja, quanto que a gente expõe da nossa vida aqui, né? Por que a gente consegue expor? Porque o nosso armário tá organizado. Você não tem orgulho de abrir a porta do seu guarda-roupa e falar assim, esse aqui é meu guarda-roupa, ó, né? E tá tudo lá bonitinho. E quando não tá bonitinho, deixa as portas, passa um cadeado no final, até pra não correr risco. E com certeza, assim, alguém morre soterrado quando abre a porta, né? Quando alguém tenta dar uma invadida, E o principal é que não há julgamento, né? E daí você se sente livre pra expor até quando não tá tão organizado. Até quando tem roupa suja lá. Mas a chave preciosa, a Nádia disparou aqui hoje uma chave muito preciosa, assim, do tipo assim, não adianta ninguém ir lá e arrumar pra você.
porque você não vai saber imitar nada. É um exercício que você precisa fazer. Você pode contar com alguém do seu lado, um personal organizer, né? Pra estar ali do teu lado, dando dica, onde colocar melhor, assistir um episódio de Marie Kondo e correr lá e fazer alguma dobradura diferente e tal. Mas assim, é algo que você precisa colocar a mão na massa e fazer e entender. E o nosso interior é isso. Pensamento, sentimento, carga valorativa, o que está dentro de você é você que atribui. Não tente delegar essa responsabilidade para ninguém. Para líder, pastor, amiga, não adianta. E fazer o seu jardim produzir o seu melhor fruto, eu acho que é isso, assim, você conseguir alinhar o teu interior a ponto de você ministrar as outras pessoas com liberdade, principalmente nas áreas que você já já foi completamente curada. Tem tanta área que está em processo ainda, né? Mas as áreas que já foram curadas, abre essa porta aí, vamos lá, vamos ajudar a pessoa a organizar o armário. Pessoas com as quais você precisa ser capaz de estabelecer limites são aquelas que reconhecem o valor da sua vida, mas querem se relacionar com você apenas como consumidores. Elas são atraídas a você e as boas coisas que você tem a oferecer, mas não lhe oferecem muito do jardim delas. Quem conhece uma pessoa consumidora? Eu posso levantar as duas mãos? Pode. Vamos fazer um olá. Quem já consumiu alguém? Em altíssima escala. Até você na cabeça. As pessoas com as quais... Aí já foi, né? Porque eu duplico slides importantes, entenderam? Aí ele dá aquele exemplo do mind. Vamos ver se vai guardar. Você sabe que eu nem tinha percebido que era mine que eles diziam no filme? Sério? Não. É um clássico. All right, Gerald, what is it? Fish got your tongue? A duck! I'm gonna find my son Nemo! Nemo? Hey, he's that fish! You know the one we've been talking about, the one that's been fighting the whole ocean. Hey, I know where your son is. Huh? Hey, wait! They've come back! Stop! Let go! He's crazy! I got something to tell you! Mine. Mine é meu, tá, pessoal? Meu. Okay, don't make any sudden moves. Hop inside my mouth if you want to live. Hop in your mouth, huh? And how does that make me live? Mine? Because I can take you to your son. Yeah, right. No, I know your son. He's orange, he's got a gimpy fin on one side. Escolta o sinal de culto. A fila de oração ali, ó. É a fila de oração. A gente tentando ser um pelicano e colocando a xizada dentro da Não, é que quando a pessoa tá salvada, deixa um pouquinho hoje. Eu falo, tem Você pouquinho. tem certeza que tem pouquinho hoje? Vai rapidinho. Exato. Até meia-noite. Há um processo, pronto já. Há um processo de aprendizado envolvido na identificação dos tipos de consumidores que querem um pedaço da sua vida e o tipo de limite que você precisa estabelecer para eles. Seja qual for o limite necessário, o propósito é proteger o valor do que está dentro do jardim e manter os inimigos do lado de fora. Quando tem limites saudáveis, você permanece no controle dos recursos da sua vida e os administra de acordo com suas prioridades. Né? E a pergunta-chave, a pergunta mais poderosa que você pode falar para alguém é: o que você vai fazer? Eu tenho aplicado com os meus filhos aqui em casa e é quase Jesus voltando. Assim. O que você vai fazer sobre isso? Mãe, hoje aconteceu o exemplo da Anne Silk. Aconteceu da Laura chegar na porta do colégio e falar assim: esqueci o livro de matemática em casa. E o que você vai fazer? Não, mãe, pega pra mim. Não posso, hoje eu não posso. Hoje tem um book club em casa, não sei o que, nanana. E detalhe que ela foi megamente mal na última prova de matemática. Eu falei, ó, pega um caderno, você se concentra em tudo que a prof falar e a gente já vai estudar o que a prof falar em casa. Que assim que você chegar, a gente já passa pro livro de matemática e tal. Mas, mãe,
da próxima vez você vai lembrar. Você esqueceu o meu livro em cima da mesa? Eu? Não. O meu livro eu não esqueci, não. O seu livro você esqueceu. Ok. Um bom plano de ataque é garantir que seu foco esteja centrado em cultivar os recursos do seu jardim e direcionar a maior parte deles para relacionamentos mutuamente benéficos e saudáveis. Acho que, Pri, esse responde o seu questionamento sobre o nível de altruísmo e egoísmo, né? Um bom plano é garantir que o seu foco esteja centrado em cultivar os recursos do seu jardim. Ler um livro, assistir, né, um filme diferente, acrescentar algum conhecimento em alguma área, uma pregação diferente. Quanto mais os outros nos virem honrar os limites que estabelecemos para a nossa vida, mais saberão que podem confiar suas vidas a nós. Estabelecer e honrar limites é essencial para criar uma cultura de respeito, honra, confiança e amor nas conexões com as pessoas. E é que você agindo assim, eles vão passar a criar uma forma de se relacionar com você, né? De respeito, honra, confiança e amor. E eu acho que eu falei, mas naquele livro do Amando Seus Filhos com Propósito, o Dani Strick vai falar que essas cerquinhas aqui, elas podem ser diversos níveis de cercas. Se você está resistindo a coelhinhos, então a sua cerquinha pode ser de madeira baixinha. Mas se você está resistindo a veados, a bois, a touros, ela tem que ser uma cerca elétrica, né? Autônoma. Então tem que saber o nível da é uma cerca maior que você tem que... às vezes tem uma cerca um pouco maior. Isso é do tamanho do invasor ali, Pra né? segurar O a invasor, talvez não seja a Só palavra. que você não pode colocar uma cerca elétrica para se prevenir de um coelhinho, porque senão você vai ter um jantar, ele fala no livro. Senão você vai ter um jantar e não um limite. É que você vai matar o coelho. E tem uma hora ali que ele fala, Nath, que daí eu realmente estou com uma dúvida. Que ele fala assim, se a pessoa não sabe te olhar com respeito, ter um relacionamento de honra para com você, ela não consegue ver o teu valor, ela não é uma pessoa interessante para o teu ciclo de amizade, né? Eu não entendo essa tua pergunta aí, na verdade, né? Porque quando o amor mas o amor não se cria nunca, né? Então o amor é a base da tua conexão, é a base do teu relacionamento e você vai se comunicar com amor porque você é uma pessoa poderosa, entende? Então você vai traçar os limites que aquela pessoa, e enquanto isso não estiver claro pra você, talvez não esteja claro pra mais ninguém, entendeu? Você vai ter que olhar pro seu círculo e falar assim, onde que essa pessoa está? Onde ela está se encaixa. aqui. Então se ela está no Al-Qaeda, Charlie Sheen, 4 ou 3 ali, né? Você que vai começar a tratá-la com relação, acho que a partir daquilo. Agora você nunca vai excluir uma pessoa. Você nunca vai colocar no freezer e esperar que o raio que o parta fique lá com ela, entendeu? Não. À medida que ela estiver com você, ela vai receber de você. Ela vai ter conteúdos do seu jardim, mas dentro dos limites no qual você está propondo a dar pra ela, entendeu? E eu acho que empoderá-la em todo tempo também, sabe? E quando as pessoas falam, tipo, vamos evitar pessoas tóxicas. Eu não acredito nisso também, sabia? Eu não acredito nisso porque, assim, a pessoa ela vai estar no teu ciclo de qualquer jeito, entendeu? O tóxico não vai estar no 2, no 3, no 1, que muita gente coloca, né, a idolatria no 1, né, vai lá cultivando, tá. Mas gente, se tá todo mundo conectado, a Caroline Lee vai falar isso, que todos nós temos tipo como se fosse um fiozinho imaginário ligando a gente. A física quântica vai falar isso. Então, não tem como você excluir alguém, desmembrar alguém. E se essa pessoa veio até você, você tem um papel na vida dela, né? Não é simplesmente, você não me serve. Jesus nunca fez isso com as pessoas. E lembrar que a gente é corpo independente da placa da igreja também, né? Então, assim, aqui nós estamos numa igreja, né? Como é que eu vou desmembrar alguém? Ai, olha aqui, unha. Eu sou fígado, eu sou muito mais importante que você. Não se lasque hoje. Entendeu? Então, não tem mais muito sentido, né? Até porque Paulo fala que as partes que a gente despreza, né? Que são menos importantes, é que a gente tem que dar mais importância. São as partes até invisíveis, né? Aquelas mais desonrosas que a gente tem que dar mais honra. Nossa, meu marido falou pra mim isso aí semana passada. Ele falou exatamente o que você falou aí. Eu falei isso pra você também. Falou. Mas teve uma conversa nesse nível, né? E ele falou a mesma coisa. Então, excluir, isolar, não tá nesse manter o amor aceso. Sim, mas ela acho que a questão da pergunta é se ela
ela pode ser sábia o suficiente de não pôr essa pessoa no círculo que vai te alimentar, né? Por exemplo, cada uma aqui tem o seu grupo de apoio, de segurança, que são as pessoas mais íntimas. A gente tem um grupão grande, mas a gente tem grupos menores, mais íntimos, né? E eu não vou pôr ali alguém que me suga, porque aquele é o momento que eu preciso de alguém que me levanta. Alguém que esteja, né? Faça um pastoreamento mútuo, isso, né? isso. Sabe que tem horas que você vai derramar sobre aquela pessoa e tem horas que você vai receber daquela pessoa e não é uma relação sanguessuga, mas é uma relação meio simbiose, né? Então, enquanto aquela pessoa tóxica, ela está tóxica, eu não permito que ela chegue nesse meu limite. Mas eu sei que ela vai ser transformada. Ela está em contato comigo. E ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo para ser transformada. Ela está passando por um processo. Vou respeitar esse limite e eu sei que um dia a gente vai ter talvez a conexão que eu desejo. Mas hoje não é saudável para mim. Então eu preciso estabelecer relacionamentos saudáveis para que eu continue saudável para liberar a saúde sobre as mulheres, por todo o meu exemplo, né? Então eu preciso realmente separar e selecionar. E isso não tá errado, né? Porque eu não posso estar com todo mundo e não posso ser íntimo de todo mundo. Então eu preciso escolher mesmo. E eu acho sábio você escolher com quem você vai dividir as coisas mais íntimas, com quem que você vai abrir realmente aquela situação, quem que você vai chamar para briga na hora que você precisa ali, que esteja junto com você. Isso, né? que você não vai deixar de se relacionar, digamos. Não deixei de amar uma a vez outra. por mês eu vou me dedicar 1 hora do meu tempo a estar com essa pessoa. Isso não é rejeição e nem exclusão. Isso é você cuidar do seu jardim. Você está cuidando do seu jardim. Organizando seus interiores. Jesus tinha João, né? Tinha João, tinha Pedro, tinha Tiago. Mas tinha os 12, ele tinha esses círculos bem estabelecidos, né? Ele nos ensinou isso. Vamos perguntar para o Espírito Santo de que maneira a gente pode ajudar aquela pessoa. Não sei, me veio à mente assim que quando existe algo ácido, né? Você tem que jogar algo básico, em vez de coisa de química, né? Você tem que perguntar ao Espírito Santo o que eu faço para acalmar essa pessoa, ou para que ela se sinta amada agora, né? Tipo, a pessoa vem com uma bomba assim, você tem que dar uma devolutiva, a gente não pode ignorar, né? Mas é por isso que eu acho que aquela pergunta é muito chave. É o que você precisa, né? Não, o que você vai fazer a respeito disso? Não, mas tem uma aí, o que você precisa. Porque quando eu não sei qual que é aquela atrás, o que você precisa. Mas aí você ajuda a pessoa a organizar internamente o que ela quer entender. Exato, porque muitas vezes as pessoas não vêm nem com isso organizado, entendeu? Ninguém chega pra quem que chega com a gente, tipo assim, eu preciso que você restaure a paternidade pra mim. Não, e aquela história que eu vou ouvindo, e quando a pessoa tá se abrindo, ela mesma já vai. Exato. Vai vindo as coisas, Porque ela vai ouvindo, porque muitas vezes a resposta, o psicólogo aqui vai poder nos dizer. Isso, psicólogo. A resposta que a pessoa precisa tá dentro dela, ela já sabe a resposta, mas às vezes ela precisa colocar pra fora, falar pra alguém, ter esse relacionamento reflexivo, pra ela enxergar, né? Você só consegue fazer a pergunta pela resposta que já está internalizada. Não tem como fazer uma pergunta. Se Do além, não. Nossa, legal isso. Vamos lá. Só que também tem um outro ponto que também já foi comentado, acho que em um outro momento entre a gente, que a gente não precisa também ficar ouvindo o lixo da outra pessoa, né? A gente só tem que ouvir o ponto para você entender, poder fazer a pergunta lá, mas o que você precisa, né? Porque a gente não é um caminhão de lixo, né? Proteger nós mesmos, assim, de não ficar ouvindo, alimentar que ela continue sendo ofendida, vítima, né? Ela ficar se fazendo dó dela mesma. Então, eu não lembro ontem, mas acho que... A pergunta então é: você aprendeu a amar? As pessoas que realmente conhecem a Deus podem fazer coisas chocantes. Elas podem fazer coisas poderosas. Elas podem amar pessoas que os outros declarariam imperdoáveis ou impossíveis de amar. E daí ele dá o exemplo, eu só coloquei a foto dele aqui, que é o secretariat, daquele cavalo de corrida. Coração grande. Que
Ele ganhava todas as corridas, todas as competições, era posta no secretariado na certa, e quando o secretariado morreu, foram fazer uma autópsia nele e viram que o coração dele pesava 10 quilos. Ele tinha um coração 3 vezes maior do que de um cavalo normal. E daí o Dani Silk vai falar pra gente assim, o que aconteceria se todos nós cristãos tivéssemos um coração 3 vezes maior do que o normal e a gente pudesse, né, amar com mais propriedade, com mais intenção e tudo mais. E daí fizeram um filme do secretariado, que é bem bonito, achei trechos no YouTube e tal, mas essa é a fotinho dele, com um coração gigantesco. Cavalo. E olha só que chave, Mari, quando eu vi cavalo também eu falei, nossa, de novo cavalo, super legal, né? Um cavalo é uma coisa, né, um animal assim que não tem explicação. Eu tive um que chamava Shake, ele tinha ele veio com um brasão do aras que ele tinha, ele era todo branco e tinha um coração no coração dele, assim. E eu dava banho nele e aí eu sentava, porque cavalo, se tá molhado, ele rola, né? Então para ele não sujar, ele vinha perto de mim, segurava com o cabresto, ele vinha assim, com a boca, fazer carinho na minha cabeça. Foi muito legal. Cavalo demais. Que delícia. E terminamos, pessoal. Mantenha o seu amor aceso com esse cavalo. Terminamos não, só começamos, né? A manter nosso amor aceso. Ok. Vários desafios. Agora para a releitura. Mais aceso. Eu já li. Qual é o próximo? Anuncia aqui pra mim. Qual é o próximo? O próximo livro é A Cultura da Honra. Ele é um pouco mais extenso, mas ele é rápido de ler como esse, assim. Você vai lendo, você consegue se integrar na história, ele tem um vocabulário tranquilo. E eu acho que vai ser um marco também para esse momento das nossas vidas, assim. Ele vem trazer muito ouro pra gente honrar as nossas diferenças, observar as nossas diferenças. E entre honrar e observar, eu reconhecer. Eu reconheço que ela não tem essa característica e que isso eu não vou exigir dela. Eu reconheço que ela tem essa característica e isso ela pode trazer demais. E até se conhecer. Exato. Porque tem, né? É muito bom. É isso aí.